Meus irmãos, a paz do Senhor. O ano passado, nós passamos o ano estudando o livro de Salmos. Então, se os irmãos recordarem, quando nós pudemos retornar aos cultos públicos, começamos ou retomamos o livro de Salmos, e aí demos uma caminhada no livro de Salmos, e esse ano nós vamos intercalar. Tem como propósito, como o tema que Deus colocou para nós nesse ano é ano de buscar Deus, já tem uns 3 a 4 anos que Deus tinha colocado no meu coração para ministrar esse estudo baseando-se no livro Uma Igreja com Propósitos. E eu sempre orando ao Senhor, Senhor, quando? E nesse ano Deus colocou no meu coração para ministrar também um estudo sobre esse livro. Então, o que nós vamos fazer? Eu não quero parar o estudo do livro de Salmos. Então, nós vamos intercalar. Vai ser um capítulo do livro, um capítulo de Salmos. Um capítulo do livro, um capítulo de Salmos. E aí a gente vai trilhando dentro dessa caminhada até acabar o livro, Uma Vida com Propósito, e também o livro de Salmos. Quem tem em casa o livro Uma Vida com Propósito, porque é uma série de livros, Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito e, se não me engano, Mulheres com Propósito. Quem tiver esses livros, ou Vida com Propósito, ou Mulheres com Propósito, se puder, leiam. Vai ajudar bastante o entendimento para esse estudo que estaremos começando a ministrar na noite de hoje. Amém? Então, ele é baseado no livro de Uma Igreja com Propósito, Rick Warren, e nós, claro, estaremos pegando os conceitos e adequando a nossa realidade de Igreja Batista Missionária Monte Hermon. É interessante que, como é um estudo baseando-se em um livro, aqueles que quiserem anotar ou depois pedir para disponibilizar os slides também é possível, pode falar comigo ou com o pré-diácono Eilton. Então, Uma Igreja com Propósito. Abra sua Bíblia em Isaías 51, versículo 15. Está aí também escrito o versículo, e eu gostaria de ler com os irmãos. E aí nós vamos hoje já começar tendo um entendimento um pouquinho diferente. Ele coloca no primeiro capítulo exatamente esse tema, surfando nas ondas espirituais. E nós vamos entender o porquê que ele coloca esse título nessa parte do livro. Diz assim, Isaías 51, 15, revista atualizada, diz assim: Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Porque esse livro me chamou bastante atenção quando eu li já há alguns anos atrás. Ele fala, e assim, da década de 80 para cá, a igreja começou a se preocupar muito sobre o assunto do crescimento de igreja. E aí saíram vários livros, vários modelos, dentre eles núcleo familiar, igreja pequena, vários modelos, G5, G7, G12, vários modelos de grupo de expansão, núcleos familiares, todos esses visando uma coisa, o crescimento da igreja. Como fazer para que a igreja possa crescer? Então, a retórica de todos esses livros é esse. São métodos, e aí algumas vezes, em tempos atrás, eu disse que são métodos ou modelos de crescimento, e automaticamente, se é um modelo de crescimento, ele vai ter princípio administrativo e terá também princípios de marketing, divulgação, como fazer o anúncio de todos esses projetos que a igreja tem ou planos que a igreja tem para a sua expansão. O livro Uma Igreja com Propósito me chamou bastante atenção, por quê? Porque ele traz esse assunto, mas ele dá um enfoque um pouco diferente de todos esses outros modelos. Então, ele foi muito década de 90, principalmente, houve uma expansão muito grande, principalmente por meio das redes ministeriais. Muitas igrejas implantaram, muitas igrejas que implantaram rede ministerial, depois acabou migrando para o modelo dos 12, ou G12, M12,
e muitos outros modelos que têm em relação a isso, mas muitas pessoas, eu não sei se eu sou conservador, mas eu vejo essa ideia de rede ministerial muito adequada para a igreja brasileira, principalmente pela situação da igreja brasileira. O modelo dos 12, eu também estudei, também fiz curso, também participei de muitos encontros. É um modelo que em alguns lugares do Brasil deu muito certo, outros lugares do Brasil não deu certo. E por quê? Porque é uma coisa muito agressiva. E aí o brasileiro, dependendo da região do Brasil, funciona bem. Dependendo da região do Brasil, não funciona bem. Diferentemente da rede ministerial, que em todo o Brasil há igrejas que trabalham com rede ministerial e é um modelo que dá muito certo. Mas ele começa a trabalhar com essa ideia de surfar na onda. E aí ele coloca uma definição. Surfar é a arte de pegar as ondas que Deus cria. E aí é interessante quando ele começa a abordar sobre isso, por quê? Só pode ter surf se houver o quê? Onda. Se não tiver onda, não tem surf. Pode estar o mar. Se não tiver onda, é impossível surfar. E aí o surfista, ele tem que aproveitar a melhor. Então, nesses campeonatos de surf que tem, veja, né, muitos conhecidos e falados, para quando eles vão para o mar? Exatamente no momento das melhores ondas. E aí os melhores surfistas são aqueles que conseguem pegar as melhores ondas. Ele faz exatamente essa aplicação. Ele fala assim, olha, a igreja, ela também vai ter as suas ondas. E a igreja tem que saber aproveitar esses momentos. Pastor, é desafiador para nós? É. E por quê? O mundo ele é cíclico. O que isso indica? Toda hora ele está se alterando, né? Estava pensando na palavra da nossa irmã Serrat, falando em relação a ela e Justino, na criação de Pietro. Eu fico pensando que alguns anos atrás eles pensaram assim, né? Pensavam assim, a nossa missão de criar, já tivemos, e os 3 filhos estavam criados. Casaram, foram ter as vidas. De repente surge quem? Pietro. Está com quem hoje? Então estão relembrando algumas coisas. Sim. Porque na cabecinha dele, e é interessante que ele trata Serrat como vó, mas para algumas coisas, ele pede mais para a avó do que para a mãe. Justino, então, nem se fala, né? Justino é o avô-pai, ou pai-avô, sei lá como é que é esse negócio, né? Ou é avô-pai ou pai-avô. Agora, algumas coisas que Justino e Serrat ensinaram para os filhos lá atrás, tiveram que revisar e atualizar para estar ensinando Pietro agora. Por quê? Porque as coisas mudaram. E a igreja também passa por esse processo. Então, muitas coisas que se aplicavam na igreja na década de 60, de 70, de 80, não dá para se aplicar em 2022. Outras coisas não, outras coisas, desde lá de trás, você vem aplicando e dá certo e não tem problema nenhum. Outras não. Quer ver um exemplo simples? Evangelismo. Qual é um dos grandes dificuldades de todas as igrejas, independente de denominação hoje? Métodos evangelísticos. Porque eu sou de uma época, quando me converti em 80, que a gente levava caixinha de som, pedia autorização para um dono lá de casa, e ele colocava lá energia, e você, glória a Deus e aleluia, e era domingo à tarde, geralmente 2 horas da tarde. Vai fazer isso hoje em alguns lugares, 2 horas da tarde, domingo. Chamam a polícia. Perturbação como é que é o nome perturbação do sono, né? Perturbação do sono. E aí a igreja tem que se adequar à realidade de hoje. Então, exatamente isso. Olha, Deus cria as ondas, mas nós temos que aprender a surfar nessas ondas. Então, olha, Deus faz as ondas e os surfistas somente as pegam. Só Deus pode soprar nova vida no vale
de ossos secos. Eu gosto disso. Sabe por quê, meus irmãos? Todos nós que estamos aqui, um dia já tivemos na realidade dentro do vale de ossos secos. Mas aí a vida de Cristo entrou em nossa vida. E quando a vida de Cristo entrou em nossa vida, mudou, gerou transformação em nossas vidas. À medida que fomos transformados por Deus, começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, da mesma forma que o Evangelho de Cristo nos atingiu, seja há um ano atrás, há 2, há 10, há 20, há 50, há 60 anos atrás, vidas também hoje precisam ser alcançadas por essa palavra do Evangelho. Então, apesar dos métodos mudarem, a palavra do Senhor continua a mesma. Então, a preocupação de Deus em atingir vidas dentro do Vale de Ossos Secos continua a mesma. E o papel disso de quem é? Nós, da Igreja do Senhor na Terra. Então, por que, pastor Clóvis, começar esse estudo em Monte Hermão em 2022? Qual é o tema anual? É ano de buscar ao Senhor. Em todos os níveis. Devemos buscar o Senhor na nossa vida devocional, mas também devemos buscar ao Senhor para Deus nos dar estratégias para o quê? Alcançarmos vidas. É papel nosso. A igreja não pode fechar os olhos para essa realidade. E isso Deus quer contar com quem? Comigo e com você. Por isso que chegou o tempo de aprendermos a identificar as ondas e surfar nas ondas. Há um outro livro, e aí esse livro não é evangélico, é um livro secular, mas é muito interessante. Não sei quem já leu, mas se não leu, leia. O título do livro é Oceano Azul. Se puder, se tiver na sua biblioteca em casa, leia. Se não tiver, se puder, compre e leia. Por quê, pastor Clóvis? Ele vai ensinar você a ter uma visão estratégica. E pastor Clóvis, a gente precisa disso como igreja? Claro que necessitamos, meus irmãos. Sabe por quê? Veja o que o nosso irmão Hilton disse. Ele era da igreja presbiteriana em Escada, e lá ele tocava, ele foi humilde. Ele disse que eu participava do Ministério de Louvor. A verdade é que durante um período do Ministério de Louvor, ele quem coordenava o Ministério de Louvor lá na presbiteriana. Veio para cá. Quando chegou lá, aqui, o Ministério de Louvor de Monte Hermão estava todo montadinho. Aí ficou sentado lá atrás. Aí é interessante que ele ficou sentado lá atrás, aí foi chegando. Aí um dia nós estávamos conversando, e ele cantando e tudo mais. Ah, pastor, eu também sei tocar. Eu falei, por que você não toca aqui? Ah, porque aqui tem muitas pessoas que tocam. Glória a Deus por isso. Tem muitas pessoas que tocam, mas ainda há lugar. Eu não fico pensando, pastor, mas à medida que a igreja cresce, a gente perde espaço. Perde não. Sempre haverá espaço para se trabalhar para o Senhor, meus irmãos. Sempre. Muitas vezes nós nos acomodamos como igreja do Senhor. Pastor, isso acontece com o Senhor? Claro que acontece comigo também. Mas sempre há espaço para se trabalhar para o Senhor. Então, Deus quer nos dar, nesse ano de 2022, a visão de enxergarmos a onda que Ele está nos dando. E, meus irmãos, Deus tem onda nova para Monte Hermão no ano de 2022. Eu tenho dito que nós temos que ser santamente inconformado com a situação. Como assim, pastor? Santamente inconformado? Porque na minha concepção pastoral, nunca vai estar bom. A sua visão como crente em Jesus Cristo também tem que ser, nunca está bom. Sempre tem algo a melhorar. Na nossa vida diante de Deus, na vida na igreja, na participação do nosso ministério, na participação daquilo que estamos fazendo para o Senhor, sempre há como melhorar. E Deus quer mexer conosco dentro dessa realidade. Por isso, olha, a lição do Vale de Ossos Secos é muito presente em nós. Por quê? Porque Cristo soprou vida em nossas vidas. Estamos no Evangelho hoje, glória a Deus e aleluia, porque Ele soprou vida nas nossas vidas. Estávamos lá no Vale de Ossos Secos, mas Ele gerou vida em nossas vidas.
Se Cristo gerou vida em nossas vidas e gerou, hoje eu tenho que ser o instrumento de Deus na terra para anunciar esta palavra, para que também o Senhor continue gerando vidas e soprando vidas na vida de outras vidas. Então, é dentro dessa dinâmica que Deus quer tratar conosco no ano de 2022. Somente Ele, Deus, pode criar as ondas. Só Deus, meus irmãos. Não há métodos, não há planejamento, não há projetos, só Deus pode criar as ondas. A dependência nossa do Senhor tem que ser integral, tem que ser total. Temos que depender do Senhor, porque só Ele cria as ondas. Eu contei aqui um testemunho para os irmãos de quando Deus colocou no meu coração o nome de Vila Claudete. Nem sabia que tinha no Cabo Vila Claudete. Fui falar com o irmão Isaías do Amaral, ele disse que tinha, me levou lá e, demorou tempo. Hoje a igreja tem um trabalho na Vila Claudete. Então Deus muitas vezes nos dá a visão, mas a visão de Deus para nós, Deus vai agir no tempo. No tempo ele vai nos preparando para nos dar oportunidade, porque ele está criando as ondas. E aí eu vou dar um exemplo de Vila Claudete. Quando Deus me deu a visão, a irmã Creuza morava aqui. E na época não estava congregando em Monte Hermon. Estava emprestada em Abreu Lima. Deus trouxe a irmã Creuza de volta. Fez com que ela ganhasse a casa lá na Vila Claudete. Olha Deus criando a onda. Para que hoje nós estivéssemos lá. Criou. Ficou morando lá. Nos chamou para uma conversa. Fomos para lá. Iniciamos o trabalho na casa dela. Aí falei, olha, irmã Creuza, irmão Paulo está aqui, incomodado, isso, aquilo. Vamos alugar a casa de trás. Alugamos a casa de trás da casa dela. De repente, irmã Creuza volta para cá. E o trabalho está onde hoje? Deus criou a onda. Então vamos estar atentos para isso, que muitas vezes, meus irmãos, a Bíblia diz aproveitai as oportunidades. Isso indica que Deus dá a oportunidade. Agora atenta, porque se você cochilar, a oportunidade passa. Então, Deus cria, só Ele pode criar as ondas. Sejam elas de avivamento, de crescimento ou de receptividade espiritual. Pastor Cláudio, o que Deus quer fazer em Monte Hermon no ano de 2022? Abrir a nossa visão. Repita comigo, Deus quer em 2022 abrir a nossa visão como igreja. Deus quer abrir nossa visão, meus irmãos. Quando eu assumi Monte Hermon, eu disse para uma igreja que na época estava com 30 e poucos anos. Falei, olha, pelo tempo de Monte Hermon, era para a igreja estar maior. Na época, fui muito questionado por alguns irmãos. Porque, olha, você veio de uma outra realidade, isso, aquilo outro. Mas eu continuo convicto, Monte Hermon era para ser maior. Em algum momento da história, perdemos a visão. E Deus hoje quer restaurar a visão. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa. A missão da igreja sempre foi e sempre será a de fazer missões. A igreja nunca pode perder essa visão. O louvor tem que pensar em missões. A palavra, missões. Os ministérios, missões. As músicas especiais, missões. Porque o objetivo de Cristo, meus irmãos, para a igreja é o quê? Ide e fazer o quê? Não é para só juntar pessoas na igreja, não, meus irmãos. A igreja é o quartel. Vem, prepara, envia. 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 Então Deus quer despertar isso em nós. É por isso que quando eu assumi Monte Hermon estava com 2 congregações. Em 8 anos nós só temos 3 congregações. E em nome de Jesus, depois que a gente estruturar Vila Claudete, já tem outro lugar, alguns lugares. Enseada está no meu coração. Ipojuca está no meu coração.
Comporta está no meu coração. Pastor, porque o senhor ainda não abriu o trabalho nada? Porque primeiro a gente tem que preparar o povo. Mas nós não podemos perder a visão da missão. Pastor, e quando a igreja crescer tanto, o que a gente vai fazer? Ou Deus vai nos dar um terreno maior. E eu creio nisso. E se crescer mais, faz 2 cultos. E se crescer mais, faz 3 cultos. E se crescer mais, faz 5 cultos. O que nós não podemos perder é a visão que Deus tem para nós. Receptividade espiritual, meus irmãos. Deus quer nos dar a visão de águia. E entenda que isso é para nós. Agora, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos entender. Olha, Deus está te chamando, vai. Se você ficar fazendo, não vou. Uma pergunta, a obra vai parar porque você não vai? O que Deus vai fazer? Quem vai perder a oportunidade de ser usado é você. A obra não vai parar. Deus levanta outro e envia. Pastor, e Deus faz isso? Muitas vezes. Vou dar um exemplo. Cheguei em Monte Hermon, já tinha um notebook. Não tinha o notebook. Tinha o data show e não tinha o notebook. Mas como é que tem o data show e não tem o notebook para projetar? Compra o notebook. Eu falei, vamos televisionar nosso culto? Ah, pastor, não dá, porque olha, é difícil, isso, aquilo, e tem que ter, e cabo não sei o que, isso, aquilo, e olhando, né? A igreja que eu vim, meus irmãos, gravava culto desde 1988. Vem falar para mim que não é possível? Lembra daquelas câmeras que tinha VHS, de tamanhão? Era gravado naquele tipo de câmera. Hoje em dia a gente tem celular que grava, meus irmãos. Não precisa nem ser iPhone, não. Um celular mais ou menos grava e grava bem. Chegou esse menino aqui chamado Ailton. Chegou não, porque quando eu assumi Monte Hermon, ele já estava em Monte Hermon. Só que ele se escondia. Aí quando antes de acabar o culto, você ia embora antes de acabar o culto, né? Aí foi chegando, a gente começou a conversar, conversando. Antes eu falei assim, rapaz, tem um sonho. Ele falou, o que foi, pastor? Tem um sonho dos nossos cultos serem gravados. Aí ele virou para mim e falou assim, o senhor quer começar quando? Aí eu disse para ele, ué, mas não é difícil? Ele falou, domingo o senhor quer que grave o culto? Eu quero. Então tá bom, pronto, meus irmãos. Hoje o nosso culto é ao vivo. Os irmãos estão entendendo? Aqueles irmãos que falaram lá que não era possível, perderam a onda. Aí Deus levanta outro. O que Deus quer nos ensinar? Deus usa pessoas. Repita comigo. Deus usa pessoas. Se indica, Deus quer usar a mim e a você. E à medida que nós somos usados, Deus nos limpa e nos usa mais. Limpa e usa mais. Aí você dá fruto. Limpa e usa mais. Dá fruto. Limpa e usa mais. Vai dando fruto. Agora, o que Deus espera de nós como igreja? Sairmos da posição de defensiva. É o tal do eu não posso, é o tal do eu não quero, é o tal do eu não consigo, é o tal do eu não tenho tempo, é o tal de que eu não sou capaz. Chegou o tempo em Monte Hermon de falar, eu posso, eu consigo, eu quero. Porque eu sou bom, é como a irmã Serrat falou. Não é porque, eu oro muito, não. É porque nós temos um Deus que nos capacita. Nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que nos dá graça. Nós temos um Deus que nos põe de pé. Ele um dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu toco um pouquinho. Eu vi o pouquinho que ele toca hoje. Ah, mas eu toco com partitura. Glória a Deus por isso.
todos os louvores, seja hinos, ou seja, corinhos, que agora não são corinhos, né? São louvores. Tem lá as notas. Então nós temos hoje pessoas que tocam de ouvido, aleluia. Tem pessoas que tocam partitura, aleluia. E é assim que Deus vai fazendo. Cifras, partitura, é teclado, né? Isso. Toca com cifras. E por quê? Porque há grandes coisas que Deus quer realizar na vida de Monte Hermão em 2022. 2022, meus irmãos, eu disse isso domingo e vou repetir. Vamos retomar as nossas cruzadas. Porque os irmãos acham que Deus está levantando tantas pessoas para cantar e pregar e para tocar em Monte Hermão? Por quê? Porque o campo clama por obreiros. E Deus quer contar, sabe com quem? Conosco. Sabe por quê? Porque graças a Deus só existe um pastor Clóvis. Graças a Deus só existe uma irmã Vaninha. Graças a Deus só existe um irmão Ailton. Graças a Deus só existe um irmão Justino. Sabe o que isso quer dizer? Porque eu sozinho não consigo fazer tudo. Aí Deus precisa usar outros. E sabe quem Deus quer usar também? Você. Ninguém aceitou Jesus Cristo para ser o tal do crente de banco. O crente de banco é o maior engano de Satanás na cabeça do crente. Porque Deus, ao salvar o crente, salva para que ele vá e dê fruto. Então isso indica ação. Então Deus quer nos ensinar a aproveitar as ondas que ele tem criado para nós. Pode passar aí, então, por favor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. O texto diz assim: eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de... A obra dependia de Paulo, dependia, mas dependia também de Apolo. Porque adiantava Paulo pregar e Apolo não regar? Entenda uma coisa, Deus age na continuidade. Repita comigo, Deus age na continuidade. Monte Hermon teve 3 pastores. Estou tirando... Teve mais líderes, que aí tiveram alguns dirigentes, mas vamos pegar os pastores. Teve pastor Joabe, que iniciou a obra lá atrás. Teve pastor Isaac, passou 25 anos pastoreando aqui. Tem pastor Clóvis, que esse ano está indo para 9 anos. Essa obra começa lá atrás com o pastor Isaac, meus irmãos, com o pastor Joabe. Continuidade com o pastor Isaac, continuidade com o pastor Clóvis. Mas pastor Clóvis tinha diferença do pastor Joabe e do pastor Isaac. Tinha, porque eram pessoas diferentes. Tem diferença do pastor Isaac e do pastor Clóvis? Tem, porque são pessoas diferentes. Mas a obra está agindo na continuidade. Esses dias eu estava pensando, Monte Hermon teve uma congregação e escada. Foi escada, Foi escada que tinha uma congregação? Foi escada, não foi? Era um ponto de pregação. Pronto, teve um ponto de pregação e escada. E aí, por algumas dificuldades, acabou o ponto de pregação não indo adiante. Aí eu fiquei pensando, falei assim, olha como é interessante. Essa visão de expansão não nasceu em Monte Hermon com o pastor Clóvis. Pastor Joabe tinha, pastor Isaac tinha. Aí Deus traz um outro que tem a mesma visão. Porque Deus age na continuidade, meus irmãos.
Ele não quer interrupção. Já pensou que todo pastor que chegasse fosse interromper o que o outro fez? Quando eu assumi, tinha a congregação de Engenho Novo e de Nova Era. Nós vamos descontinuar essas duas congregações e vamos abrir mão. Por quê? Vamos estruturar essas e vamos continuar caminhando? A visão de Deus para a igreja do Senhor na terra é a continuidade. Por isso que Deus conta conosco. Deus usa pessoas, meus irmãos. A igreja pode ter os melhores aparelhos de som, pode ter a melhor mesa de som, pode ter a melhor equipamentos de mídia, bateria de primeiro mundo. Se não tiver pessoas para operar o som, a mídia, a bateria, vai adiantar? Deus usa pessoas. Por isso, a lição. Aí, olha, note a parceria. Paulo e Apolo fizeram a parte deles. Mas quem deu crescimento? Nova Era. Começou lá, muita luta, a obra de Nova Era, muita luta, meus irmãos. Ali foi arrancar toco durante muitos anos. Foi. Mas agora, quem está dando crescimento? Senhor. Congregação de Nova Era, a construção é quase do tamanho dessa daqui. Mas foi fácil. Foi só um. O que abriu o trabalho lá, continua lá? Continuidade. É assim, meus irmãos. A obra do Senhor é dessa forma. Então entenda. Por isso, acho lindo no Senhor. Deus conta com todo mundo. Mas ninguém é único na obra do Senhor. A pessoa pode ser um catedrático. Pode ter estudado nos melhores seminários, ter os melhores cursos, as melhores pós-graduações, ser doutorado numa série de coisas e fazer a obra. E aí muitas pessoas assim, quando sair ninguém vai fazer. Não, muitas vezes Deus levanta um indouto e faz. Deus usou Paulo, glória a Deus. Deus usou Apolo, glória a Deus. Mas Deus usou Pedro, que era um homem simples. Deus usa pessoas. O que Deus quer de nós é um coração disponível para ser usado por Ele. Por que os irmãos acham que durante esse tempo todo eu tenho falado, meus irmãos, se posicione, se posicione, se posicione, se posicione, se posicione. Porque Deus usa pessoas. E entenda uma coisa, Deus não quer usar ninguém que não queira ser usado. Deus não vai te forçar. Pega e fala assim, olha, se não for, vai tomar uma pizza. Não vai. Agora, quando ele nos convoca, e você diz, Senhor, eu estou aqui, Senhor, usa-me. Ele vai ter prazer em te usar. E isso vai gerar a glória do Senhor na sua vida. Aí vem o crescimento, vem a alegria, vem a força. Mas a gente cansa. Cansa. Casal Tiago e Ana foram para Buíque no final de semana. Primeira viagem. Eu falei para ela, a primeira vai na van para você ver como a coisa não é. Voltaram perna inchada. Por quê, meus irmãos? Quem já foi na van sabe que não é confortável. Para pessoas grandes, não é fácil. Mas você vai uma vez. Aí no outro mês você fala assim, acho que eu não vou não. Aí a vontade de ir. E aí depois vai de novo. E vai de novo. E vai de novo. Quem é que faz isso, meus irmãos? Deus só quer um coração disponível. Porque Ele quer nos usar. Mas para nos usar, entenda. E eu acho isso lindo no Senhor. O Senhor convoca. Ele não obriga. Repita comigo. O Senhor convoca. Ele não obriga. Porque quando Ele convoca, Ele quer de nós a nossa disponibilidade. Do Senhor, eu vou, eu faço. Conte comigo. Quando você faz isso, aí Deus vai te dando graça, vai te dando autoridade, vai te dando unção,
vai te usando, a sua palavra toca nos corações, o seu louvor toca no coração. Por quê? Por causa do coração disponível. Então, quer ser usado? Se dispõe. E aí Deus vai te usar. Então, o que Deus quer fazer com Monte Hermon? É levantar. Monte Hermon, e eu disse isso, teve um pastor da convenção, que nós estávamos conversando das igrejas, e eu disse para ele, Monte Hermon tem muita gente talentosa. Tem muita gente com talento. Mas também tem muita gente que enterra os seus talentos. O que Deus quer fazer? É que você desenterre os seus talentos. Quando, pastor? A partir de hoje. Por que a partir de hoje? Porque você está sendo conscientizado por Deus que é necessário estar disponível na obra do Senhor. Seguindo. Nosso dever é reconhecer a onda do Espírito de Deus e pegá-la. Eu digo que esse é o nosso grande desafio para esse ano. Reconhecer a onda e pegarmos a onda. Por quê? A Igreja Batista Missionária Monte Hermon é igual à Assembleia de Deus do Campo do Recife? É igual à Assembleia de Deus de Abreu Lima? É igual à Pentecostal? É igual ao Brasil para Cristo? Deus tem uma onda para a Assembleia de Deus Campo do Recife. Deus tem uma onda para a Assembleia de Deus Abreu Lima. Deus tem uma onda para a Pentecostal. Deus tem uma onda para o Brasil para Cristo. E Deus tem uma onda para a Igreja Batista Missionária Monte Hermon. Agora nós precisamos pegar a nossa onda. Por isso que eu digo, ele não precisa ficar, porque isso deu certo ali, vamos aplicar aqui. Não! Vamos orar e vamos ver o que Deus quer para nós. Ele não precisa copiar o trabalho de ninguém, não, meus irmãos. O nosso Deus é poderoso para nos dar aquilo que Ele quer nos dar. Porque a onda quem dá é Ele. Quem cria a onda é Ele. Então você não precisa ficar, vou pegar esse daqui, vou trazer, esse daqui deu certo ali, então vou trazer para cá, esse daqui. Não! Deu certo lá, glória a Deus que deu certo lá, louvado seja o nome do Senhor por isso. É a onda para eles. É que eles estavam dizendo, né? Tem a onda da igreja preta, e aí tem toda uma justificativa, pinta a parede de preto, a luminosidade é menor, porque quando acende a luz, reflete menos, e piriri, parará, tá. Ótimo, para esses trabalhos novos, meus irmãos, dá muito certo. Vai pegar uma igreja mais tradicional para ver se dá certo. Não dá. Racha a igreja. Já pensou a igreja presbiteriana lá de escada? Pintar de preto, canhão de luz. Se aqui em Monte Hermon não dá certo. Isso é uma onda para eles. E aí a gente não precisa ficar, vamos trazer a realidade de lá para cá. Não, é a realidade para eles. Deus tem dado essa graça a eles, meus irmãos. Teve uma vez que eu estava viajando e coloquei Apocalipse 16, né? Eita, pastor, e o senhor escuta? Meus irmãos, eu escuto de tudo. Apocalipse 16, de alpiste, ao cubo. Escuto de tudo, como eu escuto Cassiane, como eu escuto de tudo. Tem dia que eu quero escutar Cassiane. Outro dia Arroz Nascimento. Tem dia que eu quero escutar DJ Alpiste. Tem dia que eu quero escutar Logos. Estão louvando o nome do Senhor. Daí eu pensar de pegar e colocar uma rampa de skate dentro da igreja, como tem a bola de neve, e fica assim de gente no culto de sábado lá, que leva os skates, tem o culto, e depois eles vão andar de skate dentro da igreja? Daí trazer essa realidade para cá não dá. Mas é algo para eles. A Capunga tem um culto em que os motociclistas vão para a quadra do Colégio Batista, entra com a moto e todo mundo assiste o culto nas suas motos. Agora não é 125 não. É Harley Davidson,
É a nata. Vão para lá e assiste o culto tudinho assim lá. E convida os outros motociclistas para irem. Glória a Deus. É a onda lá para Capunga. Qual é a onda que Deus tem para Monte Hermon? É isso que nós temos que descobrir no ano de 2022. Por isso que Deus está nos desafiando a esse ano a dobrarmos os nossos joelhos de forma diferente. E falar assim, Senhor, qual é a onda que o Senhor tem reservado para nós nesse ano? É ano de buscarmos ao Senhor, meus irmãos, e entendermos que Deus tem uma onda para nós. Mas não é só entender, é saber da onda, reconhecer a onda e pegar a onda. Porque este é o propósito de Deus para as nossas vidas no ano de 2022. Qual a onda que o Espírito de Deus tem para Monte Hermon? Qual será? Estamos orando para isso. Eu já comecei a orar por isso. E quero convocar a igreja a partir de hoje para orarmos dessa forma. Senhor, nos mostre qual é a onda. O que o Senhor quer de nós a partir desse ano de 2022. Nós temos que ser, no bom sentido, inconformados. Ah, pastor, mas chega aqui, a igreja está cheia domingo à noite, glória a Deus. Mas eu quero ver cheia domingo à noite, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite, nas consagrações domingo de manhã, na quinta-feira à tarde, nos encontrões da juventude, nos cultos kids, na intercessão infantil. É todos os dias. Qual é a onda que Deus tem para nós? Deus quer nos mostrar. E eu acho lindo que a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Quem tem que pedir somos nós. Tem que dobrar os nossos joelhos somos nós. Quem tem que pedir a orientação do Senhor para isso somos nós. E por isso que Deus está convocando a Igreja Batista Missionária Monte Hermon em 2022 para mudarmos essa realidade. Deus conta comigo e Deus conta com você. Deus quer me usar e quer te usar. Porque há determinados lugares que eu nunca vou e você está lá todos os dias. Há determinadas situações que você vai passar que eu nunca vou passar na vida. E há determinadas situações que eu vou passar e você nunca vai passar na vida. Mas Deus quer me usar nas situações que eu for passar e Deus quer te usar nas situações que você for passar. Deus quer te usar aonde você for, como Deus quer me usar onde eu for. Aí nós começamos a entender que a nossa vida não fica reclusa aqui. Eu tenho que ser bênção, não é só aqui. Eu tenho que ser bênção aonde eu estiver. Aí a nossa vida, nossa mente, o nosso propósito diante de Deus muda. Aí o nome do Senhor passa a ser exaltado e glorificado no nosso viver. 2022 é o ano de buscarmos a Deus. Entenda que não é nossa responsabilidade criar as ondas, é Deus. Mas sim reconhecer como Deus está atuando no mundo e unir-se a Ele nesta jornada. Todos nós estamos assustados com as notícias que têm surgido no cabo de uma forma geral, que é todos os bairros, Pontezinha, Ponte dos Carvalhos, Charneca, Charnequinha, da violência que tem acontecido aqui. Nós, como Igreja do Senhor, meus irmãos, o que temos feito além de orar? Porque orar, eu sei que nós temos orado. Mas o que nós temos feito além de orar? Qual a onda que Deus pode nos dar para alcançarmos essas vidas dentro de Ponte dos Carvalhos? Nós estamos aqui. Há uma promessa de Deus que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos dado esse lugar. Então tem alguma coisa que está, né? Ou a gente não pisou direito, ou não temos nos posicionado. Chegou o tempo, meus irmãos. Chegou o tempo de influenciarmos e não de sermos influenciados. Chegou o tempo de assumirmos quem somos diante do Senhor. Chegou o tempo de, como igreja do Senhor, sermos reconhecidos dentro de Ponte dos Carvalhos como uma igreja séria, abençoada e referencial, onde Deus fala, atua e que está pegando a sua onda dentro do Ponte dos Carvalhos. É responsabilidade para nós. Eu me assustei uma vez que estava tendo culto aqui, teve uma confusão e
A Dilce deu um salto ali e fechou o portão da igreja. Estamos protegidos. A nossa cabeça é assim. Nós queremos segurança. Nós queremos proteção. Mas o que nós temos feito para alcançar essas vidas? Temos pedido ao Senhor estratégia para alcançar, ter trabalhos para alcançar essas vidas lá? Perto de nós, todos nós conhecemos. Pessoas são envolvidas com essas coisas. E o que temos feito de diferente para isso? É missão nossa, meus irmãos. É missão nossa. É missão da igreja na terra. Veja que é muito mais do que simplesmente ter um culto bem estruturado, receber bem. É muito mais do que isso. É tempo de alcançarmos vidas. É tempo de alcançarmos os não alcançados. É tempo de sairmos de dentro do nosso arraial, olha, ir para fora. É. Eclésia. Sair para fora. No português isso é pleonasmo vicioso. Mas porque Deus sabe que nós temos o costume de queremos ficar dentro. É muito mais fácil hoje mandar uma mensagem do que chegar e evangelizar. É muito mais cômodo. Porque de repente quando você chega, a pessoa emburra a cara, mandou a mensagem assim, emburrar, vai emburrar com o celular. Mas é tempo de nós sairmos para fora. É tempo de sermos eclésia de fato. É tempo de sermos usados por Deus. Sabe por quê, meus irmãos? O mundo clama. Olha, reconhecer que Deus está atuando no mundo e unir-se a Ele nessa jornada. Qual tem sido o valor da nossa vida? Eu fico pensando, muitas vezes, e nós viram ontem, parece que foi em Guiné-Bissau, se eu não me engano, ontem que quase fizeram um golpe de Estado e no governo tem muitos crentes e chegou e as igrejas, de uma forma geral, todas oraram por Guiné-Bissau e hoje o presidente de Guiné-Bissau falou, ó, tentaram, mas não conseguiram, Deus foi conosco. E aí de imediato você fica pensando, os missionários de lá. E os missionários da janela 1040. A gente fala, ô Jesus, abençoe eles lá. Amém. Deus tem que abençoá-los lá mesmo. Mas e nós aqui? E a nossa missão urbana? E anunciarmos a Cristo às pessoas que necessitam, que estão perto de nós. Estão necessitando de conhecer a Cristo e de ouvir a Cristo. Deus nos colocou na terra para isso, meus irmãos. Ontem, conversando, a nossa irmã Deise, ela falando que a filha dela mora aonde? Vila Claudete. Naquelas casas novas que ganharam lá. Falei, mas a igreja tem um trabalho lá na Vila Claudete. Qual é a quadra? Pastor, eu não sei, nunca fui lá. Mas eu vou saber e vou passar para vocês. Então, Deise, vamos marcar um dia para você ir conosco. Aí você aproveita e convida a sua filha para estar lá conosco. É hora, meus irmãos, de nós arregaçarmos as mangas e realmente trabalharmos para o Senhor. E realmente sairmos da zona de conforto e falarmos, Senhor, conta comigo. É hora de nós enxergarmos qual a onda que Deus tem para nós, como Igreja Batista Missionária Monte Hermon, em 2022. Seguindo, vira, por favor, Ailton. Pegar uma onda de crescimento também não é nada fácil. Requer mais do que desejo ou mesmo dedicação. É preciso discernimento, paciência, fé, preparo, habilidade. E o mais importante de tudo, equilíbrio. E aí eu quero dar um exemplo, voltar ao exemplo de Nova Era. Diácono Justino, você passou quanto tempo? 4 anos à frente da congregação de Nova Era. Difícil. Difícil.
Quando eu assumi Monte Hermon, que eu cheguei lá a primeira vez, ainda estava o Diácono Justino lá, já tinha planos de construirmos. E todo ano eu profetizava. Nós vamos construir, nós vamos construir, nós vamos construir, nós vamos construir. Precisa de discernimento. Qual é o tempo? Precisa de paciência. Qual é a hora? Precisa de fé, perseverança. Precisa de habilidade, capacitação. E precisa de equilíbrio. Deus quer nos dar isso. Muitas vezes nós temos desistido fácil demais das coisas diante de Deus, meus irmãos. Surge um probleminha, surge uma luta, É tempo de, na verdade, levarmos a sério, estarmos comprometidos profundamente com o Senhor, para que o Senhor nos use, e nos use de forma gloriosa e grandiosa na terra. Sabe por quê? Luta sempre teremos. Não fique pensando que, olha, estou na bênção, não vai ter luta. Meus irmãos, igreja pequena tem luta. Igreja média tem luta. Igreja grande tem luta. Mega igreja tem luta. Todos têm luta. Sabe por quê? A nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta não é humana. A nossa luta é espiritual. Então sempre terá. Sempre. Trabalho começando, vai ter luta? Vai. Trabalho já estruturado, vai ter luta? Vai. Sempre teremos. É a nossa luta espiritual. Agora Deus quer nos ensinar. Tenha discernimento. Tenha paciência. Tenha fé. Se capacite. Mas olha, não entra na minha cabeça. Ore. Assim, Senhor, abra. Me dê entendimento. Ilumine a minha mente. Deus vai dar. E equilíbrio. Calma. A obra não é sangria desatada. Tem hora que, olha. Pastor, mas vamos. Calma. Calma. Equilíbrio. Equilíbrio. Nas corridas, principalmente maratona, tem os coelhos. O que são os coelhos? Quando dá a largada, eles saem puxando o pelotão. Os coelhos nunca chegam. Eles só têm boa saída. Geralmente quem ganha as maratonas é aquele que começa cadenciado. E aí vai aumentando o ritmo, até chegar no final. Equilíbrio. Deus está querendo nos ensinar o equilíbrio no ano de 2022, para que possamos avançar. É ano de buscarmos ao Senhor. Deus hoje está criando ondas de pessoas receptivas ao Evangelho. Devido à abundância de problemas no nosso mundo, muita gente parece estar aberta para as boas novas de Cristo do que qualquer outra época deste século. As pessoas do mundo, as pessoas sem Cristo, estão sedentas para ouvir de Cristo. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa ação diante disso? O que temos feito para alcançar essas vidas? Quantas vezes nós temos andado no meio da rua e encontramos pessoas chorando e temos tido a coragem, a ousadia, a intrepidez de chegar e falar assim: posso orar por você? Quer conversar? Lembro que um dia, tempo desse para trás, estava na faculdade e na aula tinha uma jovenzinha que estava chorando e chorando muito. Começou a aula e ela baixou a cabeça chorando.
Eu estava sentado próximo e eu escrevi no papel. Aí tá tudo bem? Quer conversar? Aí ela entreguei o papel para ela. Ela colocou, não está nada bem. Quero conversar. Eu perdi uma aula. Muitas vezes nós achamos que, mas puxa vida, podia perder uma aula. Uma vida é mais importante que uma aula. Muitas vezes nós estamos deixando as oportunidades passarem, porque eu estou atrasado, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero, porque isso me incomoda. Deus quer nos usar na terra, meus irmãos. Deus está esperando por nós. É tempo, é tempo. É tempo de acordarmos desse sono espiritual e entender que Deus quer usar, sabe quem? Eu. Deus quer me usar. Deus quer te usar. Pastor, mas eu não tenho esse preparo que o Senhor tem. O Deus que deu a mim preparo é o Deus que dá a você preparo. Eu não sei pregar. E eu sei pregar? Pastor, o que eu sei é falar de Cristo. O que eu sei é falar de Cristo também. Abra a sua boca e ele vai encher. Agora, para isso, é necessário você cultivar. Leia a Bíblia, ore, peça a Deus, me dê a palavra certa. Muitas vezes, meus irmãos, até em aconselhamento aqui, Deus dá direcionamento é na hora que está conversando. Viva a intimidade com Deus, cultive a sua vida com Deus, reserve tempo para Deus. A igreja moderna parou de ler Bíblia, parou de orar, parou de jejuar, parou de estabelecer propósito, parou de acordar nas madrugadas. Porque na madrugada, levante-se de madrugada. Negue o seu período de sono e eu tenho a certeza que Deus se revelará a você. Deus vai falar com você no profundo. E aí você vai conhecer a Deus no profundo. Aí Deus vai te usar. Sabe por quê? Porque você abriu a porta para a operação de Deus na sua vida. Aí o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado no nosso viver. Vira aí, deixa eu ver. Dá. Infelizmente, nossas igrejas estão perdendo as ondas espirituais que podem trazer reavivamento, saúde espiritual e crescimento explosivo, devido à falta de ensinamento das habilidades básicas para compreender o movimento que elas têm. Se isso está acontecendo, a culpa de quem é? A culpa não está em Deus. Está em nós. Nós que, como igreja do Senhor, saímos da posição que Deus queria. Então Deus está nos chamando de volta. Está falando, olha, quero usar vocês. E esse sempre foi o propósito de Deus. Não é porque hoje é o pastor Clóvis, não. Desde lá de trás, quando começou lá com o pastor Joado, sempre foi propósito de Deus. Chegou a hora de despertar. Fala, Senhor, conta comigo. Lembre-se que cria a onda, conserta aí, Ailton, por favor. Lembre-se, quem cria a onda é Deus. Nós precisamos reconhecer as ondas que Deus coloca em nosso caminho. Vou terminar com uma frase, ou com uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta, vou ler o último ponto, e aí você marca o próximo slide, tá? Você tem reconhecido as ondas que espiritualmente Deus tem colocado diante de você? As oportunidades que Deus tem te dado e você tem dito não? São ondas. São ondas. Deus está hoje querendo abrir a sua visão para que você reconheça as ondas.
Pastor, e como eu faço a partir de agora? Ore, peça perdão e fale para Deus, Senhor, me dê uma nova oportunidade. E Deus está disposto a fazer isso. Quanto mais habilidosos nos tornamos em pegar as ondas de crescimento, mais ondas Deus nos envia. Isso indica, quanto mais fizermos, mais oportunidade de fazer Deus nos dará. Está entendendo porque Deus quer nos capacitar? Quanto mais fizermos, mais Deus vai nos dar, vai nos dar, vai nos dar. Pastor, aonde vai parar? Sei lá. Eu sei que Deus quer dar mais. Aí a pergunta final é: você está disposto? Você está disposta? Deus pode contar com você? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Marca aí, Ailton, por favor. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo culto desta noite, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está falando, ou começou a falar conosco, Pai. Ó Deus, em 2022. Abra nossa visão, Pai. Senhor, gera o despertamento necessário, Senhor, nas vidas. Ensina-nos, Pai, a enxergar as ondas e a pegar as ondas que o Senhor tem nos dado como igreja, na nossa vida espiritual diante do Senhor. Ó Deus, gera em nós, ó Pai, o despertamento e a visão necessária, Pai. Mas, Pai, além, Senhor, do despertamento e a visão, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, desperta em nós o desejo, Senhor, de sermos ativos, Pai, diante do Senhor, ó Pai. Ó Senhor, de entendermos que o Senhor conta com pessoas e que o Senhor conta comigo, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, marca a nossa história em 2022, ó Pai. Reescreva a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E em tudo aquilo, Senhor, que temos apresentado diante do Senhor como igreja, o Senhor, meu Deus, esteja trazendo, Pai, o entendimento, o discernimento, gerando em nós a fé, a habilidade, a perseverança e o equilíbrio necessário para levarmos adiante tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Continua, Senhor, ministrando desta palavra nos nossos corações, ó Pai. Continue gerando em nós, ó Pai, a visão do crescimento, Pai, para essa nova realidade de Monte Hermon. E leva-nos, Pai, para os nossos lares debaixo da Tua bondosa mão, nos concedendo uma noite abençoada na Tua presença. Mas, Espírito Santo de Deus, continue ministrando aos nossos corações, ó Pai. Ó Senhor, nos levando, Pai, ó Senhor, ao centro do Teu querer e da Tua vontade, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, Pai. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.